se comprar uma caneta ou construir uma escola no setor público, é preciso seguir a chamada Lei de Licitações. A legislação define as regras e os procedimentos que devem ser adotados pelos gestores. A princípio, a Lei das Licitações deveria evitar a corrupção. O problema é que, diante de tantas brechas na licitação, ela se mostra hoje como um dos caminhos mais fáceis para o desvio de dinheiro público e enriquecimento ilícito. As fraudes nas licitações são hoje uma praga em todo o país. Aqui no Ceará, nesta terça-feira, a Polícia Civil, com o apoio da Militar e sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Estado, prendeu 16 pessoas acusadas de participar de esquema de fraudes em licitações no município de Paraipaba, a aproximadamente 124 quilômetros da capital. Segundo a polícia, equipes da Coordenadoria de Inteligência analisaram a rotina dos presos durante 60 dias. Investigação do Ministério Público Estadual aponta que todos os acusados seriam responsáveis pelo rombo de pelo menos R$2 milhões nos cofres públicos. Além das 16 pessoas detidas provisoriamente, outros 34 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz de Paraipaba. Empresas fantasmas, licitações com cartas marcadas, pagamento de propina. Por que é tão fácil fraudar licitações no Brasil? Esse é o tema do plenário em pauta de hoje, que vai conversar agora com o deputado tucano Fernando Hugo. Deputado, obrigada pela participação. E também com a deputada do PSB, Miriam Sobreira. Deputada, obrigada pela participação. Deputado, por que é tão fácil? Indiscutivelmente, a corrupção graça no Brasil desde primórdios da independência. É público e notório na historiografia de que atos de corrupção levaram o Brasil, um país rico, riquíssimo, a situações difíceis em que o toque de corrupção emblematiza esses períodos da administração do Brasil. Há quem vá mais além e diga até que a corrupção no Brasil, ela chegou com o aporte dos portugueses aqui e no período inicial da colonização do Brasil como colônia. Hoje, molda-se um esquema de licitação onde empresas participam do prelúdio eleitoral, bancando campanhas de prefeitos, de governantes e até das presidências da República, e a partir daí, como nós não temos uma legislação política, eleitoral, partidária séria, severa, ágil e rápida, postam-se essas empresas com todos os seus condicionamentos de venda de construção civil, prestação de serviço, apanhação de lixo nas cidades, isso é disputado a ferro e a fogo, e outras formatações empresariais a mandar, direto ou indiretamente, nas licitações, sob a tutela, sob o comando de secretários, de ministros, de prefeitos, de governadores e com a conivência, muitas e muitas vezes, de ministros do alto escalão governamental. A impunidade é que toca isso, é que vitaminiza esse que é um sangrante constante do dinheiro público, meu, seu, de nós, povo brasileiro. Deputada Miriam, tramita no Congresso Nacional uma proposta que prevê alterações na lei das licitações. O que é que deveria mudar de imediato, na sua opinião? A morosidade na questão do julgamento das contas, realmente, todas as vezes que é detectado uma fraude numa licitação, a gente detecta, sabe que aconteceu, mas nenhuma providência é tomada, né? Agora que nós estamos partindo para um novo momento, que está tendo prisões, mas isso precisa estar amparado na lei. Diminuir a morosidade e principalmente a impunidade. A impunidade é que tem sido a âncora para que essas pessoas, esses políticos, realmente acham que nada dá em nada. Tudo eles podem, realmente existe um grupo, eu não dizia nem uma quadrilha, que é pouco, uma organização criminosa, principalmente no Ceará, para fraudar essas eleições e para levar o dinheiro do povo. Deputado Fernando Hugo, o senhor acredita que o fato de dispensar o processo licitatório em casos de emergência ainda pode facilitar mais uma brecha para esse tipo de fraude? Frauda-se porque, se não me falha a memória, o artigo 24 da Lei 8.666 preconiza e diz que em situações emergenciais
poder-se-á efetuar contratos com empresas sem o devido processo de licitação nas suas demoradas e percussientes formas de fazer-se. Porém, muitos e muitos administradores usam esse artefato de emergencializar situações para que possa se fazer contratos sem o processo licitatório vigente no país. É um dos tópicos. O outro, que é muito mais corriqueiro, é aquele grupo de empresas que fazem rodízio de vitórias nas licitações, todas elas na mão dos governantes, como foi denunciado pela imprensa em recente programa nacional que efervescentemente botou o país de olho nesses esquemas. Aqui no Ceará, de 3, 4, 5 anos para trás, a coisa tem melhorado graças à ação da Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública, que chama para dentro do núcleo a Polícia Militar, a inteligência da Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, e aqui, ali e acolá, temos flagrado pessoas que botam mais a mão no que é alheio, que é do público, do que no é pessoal, que é privado. Por isso, acreditamos que em dias futuros ter-se-á posto a termo final esse que é um dos maiores cânceres que chagam diariamente o erário desse país. Deputada, infelizmente, as fraudes acontecem não só em um setor especificamente como o da saúde, que a gente viu agora há pouco nos meios de comunicação, mas em todos os setores praticamente. A saúde foi a mais prejudicada, né? Nós vimos aí que teve várias licitações fraudadas, realmente uma equipe que estava se especializando em retirar recursos da saúde. Mas isso existe em todas as secretarias, em todos os movimentos, em todas as secretarias das prefeituras. Realmente já está sendo uma coisa corriqueira, uma coisa normal. Olha assim, diz, não, 10% de propina, isso é normal. Então isso é um escândalo, eu acho isso um absurdo, que ainda se existe, que ainda se admita que isso aconteça nas licitações do Ceará e do Brasil também, né? Não vamos especificar o Ceará, mas a gente sabe que isso acontece de um modo geral como se fosse uma coisa natural. Está sendo uma coisa natural lá nas licitações, né? Isso precisa ser punido, isso precisa acabar. Deputado, o senhor é a favor de uma repaginada total na lei das licitações ou só em alguns artigos? Eu acho que a deputada Miriam Sobreira, no início da fala, ela levantou um problema que é importantíssimo. É a agilidade, é a rapidez que deve existir no TCM, no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas da União, para que fiscalizem, pelo menos no correr de cada ano administrativo, ser sequenciado fiscalizadoramente por essas instituições todo aquele município, todo aquele estado ou a União. O que acontece é que passam anos. Tem prefeito que roubou fartamente, no sentido maior da palavra, com um esquema de licitação viciada, com um esquema de licitação emergencializada. Todo mundo sabe, denuncia a oposição, ele se recandidata, tira o segundo mandato, ainda faz um sucessor e não é julgado pelo TCM. Isso é um toque de vitaminar a impunidade. E eu acho que se a gente agilizar a fiscalização em cima da lei que nós temos, sem dúvida alguma, a impunidade diminui, o roubo do nosso dinheiro desaparece. Deputada, a Assembleia vai acompanhar esse debate? Com certeza, a Assembleia não pode ficar fora, a Assembleia tem que participar e sugerir e acompanhar rigorosamente para que a gente possa realmente ter um resultado satisfatório. É preciso que o Legislativo tenha essa consciência que nós temos a obrigação de fiscalizar esses processos licitatórios e fiscalizar todas as administrações do Estado. Deputada, muito obrigada pela participação do deputado Fernando Hugo também. Muito obrigada. O plenário em pauta de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã com um novo tema para você. Até lá!